Professor João Kisu, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos. Queria inicialmente agradecer o convite do senador Roberto Requião para participar desse seminário. O tema é um tema bastante vasto, crise, Estado e desenvolvimento. Aqui cabe discutir muita coisa e eu fiz a opção de debater o caso brasileiro. Agradecer ao professor Décio Munhoz por já ter feito uma explanação sobre a América do Sul e o mundo, e vou me concentrar no caso brasileiro nessas três vertentes, crise, Estado e desenvolvimento. E quero dizer que a situação brasileira atual, eu penso que ela é extremamente preocupante. A economia brasileira vinha crescendo a taxas satisfatórias no período 2007-2010, excetuando o ano de 2009, que foi o ano da crise americana. A taxa de crescimento nesse período, 2007-2010, incluindo o ano ruim, que foi o ano de 2009, a economia brasileira cresceu nesse período, em média, 4,5%, que é uma taxa extremamente aceitável para o desenvolvimento brasileiro. Crescer 4,5%, 5%, a sensibilidade de muita gente diz que esse é o caminho que o Brasil deve seguir. Não porque se crescer mais do que 5%, isso causaria inflação, mas sim porque 4,5%, 5% é o tempo que nós precisamos para ir abrindo os gargalos de infraestrutura, de mão de obra, dos investimentos necessários. Então, nós temos que crescer uma taxa aí, que eu diria que é uma taxa boa, razoável, entre 4,5% e 5%, e isso nos daria tempo para ir rompendo com os gargalos. O que aconteceu na crise de 2008, 2009, que foi a crise americana que nos afetou aqui via expectativas e via contenção de crédito. Isso bateu forte nas expectativas empresariais, empresários puxaram o freio de mão do investimento, e isso fez com que a nossa economia tropeçasse do ano de 2008 para o ano de 2009. O governo tomou uma série de medidas na época, medidas que foram bastante, eu diria, eficazes para não deixar a economia brasileira mergulhar numa recessão profunda. A gente teve ali uma breve e rápida e tênue recessão, mas não nos aproximamos dos casos chileno, o caso mexicano, o caso russo. Nossa recessão foi ali um pouquinho abaixo apenas do zero. E as medidas tomadas à época foram medidas de ampliação do crédito em uma economia que já vinha crescendo forte. Então, nós ampliamos o crédito numa economia que estava com expectativas de consumo e de emprego, eu diria que elevadas. E todas as medidas, as outras eu vou mencionar, foram tomadas nesse contexto. E é isso que eu acho que diferencia muito a situação atual da crise de 2008, 2009. Ou seja, naquele momento, a economia brasileira trombou com uma crise quando a economia brasileira estava crescendo, estava animada, estava, eu diria que em rota de decolagem. Hoje, daqui a pouco nós vamos discutir um pouco isso, a economia brasileira foi trombada pela crise europeia numa situação muito diferente daquela, numa situação de desaceleração. Uma desaceleração forte. Basta lembrar que o nosso crescimento de 2010 foi um crescimento de 7,5%, o de 2011 foi de 2,7%. Ou seja, foi nessa desaceleração que nós trombamos com a crise em 2011 e 2012, o que é muito diferente do que trombar uma crise num momento de decolagem como era aquele momento de 2008, 2009. Bom, além dessa ampliação
do crédito, que foi importante. Houve também desonerações, outras medidas microeconômicas importantes em 2008 e 2009. Nós nos atrasamos muito em 2008 e 2009 na redução da taxa de juros. Me lembro que atrasamos pelo menos 3 a 4 meses. É bom sempre a gente lembrar dos nossos erros do passado para não cometê-los mais, mas a crise chega ao Brasil em setembro, outubro de 2008. E a ata do Banco Central, do Copom, do Comitê de Política Monetária de dezembro de 2008, é de manutenção da taxa de juros e com o diagnóstico que a economia brasileira estava aquecida e que a ameaça da demanda sobre a oferta representava ainda um risco inflacionário, quando a economia já estava desabando. A Receita Federal, a receita que o governo federal faz em dezembro já tinha caído muito, a geração de empregos formais no mês de outubro, novembro, já era bem menor do que no ano anterior. Então, a economia ia muito, eu diria, já numa fase de muita desaceleração, e ainda assim o Banco Central está lá, está escrito, faz parte da nossa história. O Banco Central diz que o excesso de demanda sobre a oferta representava um risco inflacionário e a taxa de juros foi mantida ainda no mês de dezembro, só iniciou a sua redução ao final, em meados do mês de janeiro. Mas fora essas medidas, eu penso que nós estávamos numa situação ali de muitos programas que já estavam em curso, eles só foram acelerados também. Além de o momento ser muito favorável, o PAC já tinha sido iniciado e ali naquele momento o que houve foi só um impulso maior. O programa novo da época foi o Minha Casa Minha Vida e nós sabemos que todos os programas, quando começam, eles dão um impulso, depois eles paralisam. Então, nós recebemos ali bons impulsos durante o ano de final de 2008 e durante o ano de 2009. O salário mínimo teve um aumento também bastante bom no ano de 2009, e a Previdência Social tem uma cobertura grande no Brasil e distribuiu renda. A formalização do emprego era alta, a geração de empregos de carteira assinada era alta, e isso tudo montou um conjunto de medidas que fez com que a nossa desaceleração não fosse tão grave quanto muitos diziam que ela seria. E digo até, tem um programa que tem um peso pequeno, mas ele tem um peso importante. Ele é pequeno do ponto de vista quantitativo, mas ele é importante do ponto de vista das expectativas, que é o Bolsa Família. O Bolsa Família, no ano de 2009, incluiu para dentro do programa, não famílias, pessoas que eu estou falando, entre 6 e 8 milhões de novas pessoas no programa Bolsa Família no ano de 2009, que foi a maior taxa de aceleração de ingresso de famílias nos últimos anos. Então, esse conjunto de medidas ali nos livrou, eu diria, de um grande desastre. Nós, ano passado, eu diria que erramos na desaceleração. O nosso crescimento de 2,7% do ano passado não tem nenhuma relação com a crise. Diria que o desempenho deste ano já está contaminado pela crise europeia. A do ano passado, nós temos que lembrar que o superávit primário foi aumentado em 10 bilhões de reais e, durante todo o primeiro semestre, até agosto, o Banco Central, em todas as suas reuniões, elevou a taxa de juros Selic. Ou seja, o aperto e as medidas macroprudenciais não foram relaxadas, muito pelo contrário. Então, isso tudo causou, ano passado, uma desaceleração forte da economia. Basta lembrar que a crise chega ao Brasil, se torna visível em setembro do ano passado, outubro do ano passado. Ou seja, então ela atingiria o Brasil no quarto trimestre do ano passado. Mas o quarto trimestre foi o melhor trimestre do ano passado. Então, nosso desempenho
ruim ano passado não tem nada a ver com a crise internacional. Tem a ver com que o governo tentou desacelerar a economia de 7,5% para 4,5%, mas, na verdade, desacelerou de 7,5% para 2,7%. E isso, eu diria que criou um clima, o ano de 2007, do ano de 2011, criou um clima de desânimo, paralisia da economia, que está dificultando a retomada no ano de 2012. E agora, por que todas aquelas medidas semelhantes que foram tomadas, todas essas medidas que foram tomadas agora, que são semelhantes àquelas que foram tomadas em 2009, não estão funcionando? Por um problema de expectativas. O que está acontecendo agora é que as mesmas medidas não fazem tanto efeito. Porque não fazem tanto efeito exatamente porque a gente está entrou numa fase descendente da economia. Então, não adianta ampliar o crédito, não adianta reduzir juros, até num programa absolutamente correto que o governo está fazendo, de redução das mais diversas taxas de juros, mas isso não será suficiente, simplesmente porque trabalhadores e empresários estão naquela situação de esperar para ver o que vai acontecer. O crédito está mais barato? Tá. O crédito está lá no banco à minha disposição? Tá. Mas, por enquanto, eu não vou utilizar esse crédito, simplesmente porque não vejo perspectiva de essa economia reagir e eu não vou me endividar neste momento. Aliás, um parênteses. Muitos dizem que essa política creditícia, de redução de crédito, ela não vai fazer efeito porque as famílias estão altamente endividadas. Eu diria que isso é questionável, se estão endividadas ou não, nesse nível que não podem mais se endividar. Eu diria que existe uma outra questão, que não é exatamente essa. É que o que houve em 2009 foi um ciclo de demanda atendida de bens de consumo duráveis. As pessoas compraram geladeira nova, compraram carros novos em 2009. E essas pessoas não vão trocar de geladeira em 2012, não vão trocar de automóvel em 2012. Então, a família de classe média C, que sempre desejou ter um carro zero e que agora comprou um carro popular em 2009, não vai trocar o carro em 2011, que ainda nem acabou de pagar a prestação e ainda está curtindo o seu carro, o seu primeiro carro zero. Então, bens de consumo duráveis têm um ciclo nas economias. Elas não é porque tem crédito que as pessoas tomam crédito e trocam de geladeira, trocam de televisão. As pessoas acabaram de trocar. Então, isso, para mim, é muito mais importante do que estatísticas sobre endividamento das pessoas, mesmo porque a nossa história de endividamento de famílias e de famílias no Brasil é muito curta. Nós não temos capacidade de fazer diagnóstico. Então, não dá nem para comparar com outros países, dizer, olha só, mas nos Estados Unidos é tantos por cento, no Brasil é bem menos. Sim, mas as sociedades se comportam de formas diferentes. Então, a nossa história de endividamento ela é muito curta para se dizer se as famílias estão endividadas ou não estão. Eu diria que é muito mais óbvio para mim uma família que comprou um carro no final de 2009 não trocar o carro no início de 2012. E isso vale para televisores, geladeiras, etc., etc. É o ciclo de bens de consumo duráveis que eu acho que não está em fase de demanda tão acentuada. E é verdade que, naquele período ali, foi um período que muitas famílias ascenderam aquilo que nós chamamos aqui de classe média C, que são aqueles que ganham mais que R$ 1.200, R$ 1.300 por mês. Agora, ascender novas famílias requer mais tempo. Essas famílias ascenderam essa nova posição de renda um trabalho que durou 8, 9, 10 anos. E agora ainda temos mais 20 a 30 milhões de famílias para colocarmos, para tirarmos das classes D e E. E agora é mais difícil, por uma questão óbvia. Você acha os pobres facilmente na primeira abordagem. Depois que já se fez programa durante muitos anos, os programas ficam menos efetivos. É só visitar o Ministério do Desenvolvimento Social e perguntar para eles, como é muito mais difícil achar os pobres hoje do que há 4 ou 5 anos atrás, simplesmente por uma questão de visibilidade.
A gente, quando são muitos, a gente encontra em qualquer lugar. Quando esse número diminui, já é mais difícil de encontrar. Então, uma nova camada para fazer, uma nova camada social para entrar num novo ciclo de demanda será uma camada social que vai, diria, ascender de forma mais lenta do que o que aconteceu agora. Então, quando o que aconteceu de fato foi o seguinte: o Brasil estava numa situação muito ruim. E quando você sai de uma situação, para você melhorar uma situação muito ruim, é mais fácil do que quando você já melhorar um pouco mais. Então, essa é a situação que nós temos agora. Nós não vamos conseguir ascender rapidamente, em 2, 3 anos, mais 10 milhões, 15 milhões de famílias para a classe média C, ganhando mais que R$ 1.300, e isso tem impactos, sim, no crescimento econômico e no combate à crise. E digo que essa situação de desânimo vai impor para o governo novos desafios, que são desafios de elaboração de políticas que tenham efeitos mais, diria, diretos. Porque as medidas que foram tomadas até agora são aquelas medidas que sinalizam ou dão possibilidade para a sociedade reagir. É isso, amplia-se o crédito, reduz-se o juro, desonera alguns bens e são os consumidores e cidadãos são informados. Olha, está lá à disposição de vocês, reajam. Só que cidadãos não reagem, neste momento, como reagiram em 2009, por uma questão de expectativa e por uma questão de satisfação também, que já foi atendida. Então, nós estamos numa situação agora onde não dá para fazer política, que é conhecida entre os economistas, de sinalização. A gente tem que fazer política de estímulo direto. E eu diria que a saída, e essa é conhecida da teoria econômica e da história, isso era dito na década de 30, quando vivia-se a Grande Depressão, não adianta baixar os juros para zero, que ninguém pega empréstimo a zero. O Japão está patinando a sua economia há 15 anos com taxa de juros zero. Então, não adianta baixar a taxa de juros, porque isso não leva necessariamente o consumidor a tomar um crédito e realizar uma compra. Então, nós chegamos à situação onde o governo tem que fazer estímulos diretos na economia. E, assim como era a discussão da década de 30, é a mesma agora. Nós não podemos criticar a política europeia e fazer algo semelhante ao que está acontecendo na Europa. Na Europa, eles estão fazendo um tremendo estímulo monetário, através, basicamente, do aumento de liquidez via socorro de grandes instituições, e os países que podem estão fazendo uma política austera do ponto de vista fiscal. O resultado disso é que eles vão tentar ter uma taxa de câmbio favorável à exportação de seus produtos, tentar ocupar algum espaço nesses mercados chamados mercados em desenvolvimento, e o maior deles, um dos maiores, é o Brasil. É verdade que eles não devem fazer só isso, que, desta forma, eles vão demorar para sair da crise, provavelmente, ou talvez nem saiam da crise. Mas esse é o caminho que eles vislumbram. Eles avaliam que é muito importante ter austeridade fiscal como um valor que passaria uma mensagem de solidez para a sociedade reagir. As experiências que tivemos nessa direção na América do Sul, nos anos 90, não nos levaram a este resultado. Aliás, cabe dizer que as fórmulas apresentadas hoje na Europa são bastante semelhantes a que todos os países da América do Sul enfrentaram nos anos 90 e início dos anos 2000. É exatamente a mesma coisa. Aliás, outro dia eu estava conversando com vou mencionar o Roberto Lavanha, que dirigiu a renegociação da dívida argentina,
e ele dizia o seguinte: eu não entendo qual é a diferença da proposta que o FMI apresentava à Argentina e que apresenta hoje à Grécia. Demissão de funcionários públicos, redução de seus salários e corte de direitos sociais. Exatamente a fórmula que, quando eu sentei com o FMI para negociar, eles me apresentaram e eu disse: eu não quero nada disso, eu não quero nenhuma ajuda do FMI, porque se eu tiver ajuda do FMI, eu não renegocio a dívida da Argentina nas bases que eu desejo. Então, o que enfraquece o país, segundo ele, era ter empréstimo do FMI, porque os credores sabem que há socorro do FMI, os credores, obviamente, que se mantêm mais duro na negociação, e a proposta foi apresentada para ele dessa forma: corte de funcionários públicos, redução de seus salários, corte de direitos sociais, e o FMI dava o empréstimo, dava o socorro, e ele negociaria de uma forma mais tranquila, segundo ele, para os credores. Então, a fórmula é a mesma que hoje a Europa está fazendo. E eu diria o seguinte: o Brasil, para se diferenciar do que está sendo feito na Europa, tem que dar estímulos fiscais na economia. E estímulos fiscais não são só estímulos via investimento. Investimentos, sem dúvida, devem ser realizados. Existe no senso comum algo que nós temos que enfrentar, que é a demonização do gasto de custeio e a supervalorização do gasto de investimento. Eu diria que investimento é muito importante ser feito, eu não tenho a menor dúvida. Agora, eu não tenho a menor dúvida que quanto mais investimento nós fazemos, mais gasto de custeio nós precisamos fazer. Ou, afinal, nós construímos universidades e depois não contratamos os professores? Nós construímos as escolas fazendo investimento e depois não contratamos professores? Então, gastos de investimento trazem gastos de custeio. Eu não entendo por que se tem esta ideia tão negativa de gastos de custeio. O que eu acho que a gente devia mudar era o nosso conceito entre gasto na atividade fim e gasto na atividade meio. Isso sim, nós devemos ter cada vez mais uma proporção maior de gasto nas atividades fim e menos nas atividades meio, mas não entre custeio e investimento. Afinal, o custeio é também um atendimento finalístico a uma sociedade. É saúde, é educação, é cultura. Então, nós precisamos, sim, neste momento, dar estímulos fiscais via gastos que podem ser imputados de custeio. E diria que é por aí que vai mais rápido o estímulo à economia. Via programas sociais e gastos de custeio. Gastos de investimento, eu diria que são importantíssimos, mas nós sabemos que são mais lentos. São mais lentos para serem acelerados e são mais lentos para serem desacelerados também. Isso é conhecido por economistas e por engenheiros de uma forma detalhada. Não adianta ter uma crise e falar: temos uma crise? Ah, tá, então vamos fazer ferrovias, hidrelétricas, etc., para combater a crise via investimento. Não. Nós sabemos que esses são projetos que demoram algum tempo para serem elaborados, organizados, implementados. Então, eu diria que reagir à crise com investimento é decisivo. Estou querendo marcar bem para não ficar nem um pouco confusa a ideia de que eu não estou valorizando o investimento. O que eu estou dizendo é que nós precisamos de agilidade, porque um novo PIBinho se aproxima. Nós estamos, de novo, na direção de ter um PIB aí entre 2,5% e 3%. E eu diria que, se nós tivermos, pelo segundo ano, um PIBinho desta forma, nós estamos saindo de um ciclo que tem implicações, saindo deste ciclo econômico e político, um ciclo que nós crescíamos a 4,5% para crescer 2,5%. Isso faz uma enorme diferença do ponto de vista econômico e também faz diferença para os arranjos políticos. Mas eu quero me ater aos arranjos econômicos. Ou seja, crescer 2,5% no Brasil é algo que atrasa o nosso desenvolvimento e, digo mais, atrasa o investimento brasileiro. Aqueles que valorizam tanto e que endeusam o investimento, eu acho que investimento é algo decisivo, fundamental numa sociedade. E digo o seguinte: a taxa de investimento vai começar a desabar se nós continuarmos crescendo 2,5%
3%, e não crescendo, como vimos crescendo 4,5% e às vezes até 7,5%. O investimento não ocorre sem pressão de demanda, não ocorre sem forte estímulo. Essa é uma ilusão de muitos economistas, dos quais eu faço parte, de pensar o seguinte: olha, uma economia cresce devagarinho, nós fazemos investimentos, fazemos as estradas, fazemos as hidrelétricas, depois a economia vai crescer muito. Na verdade, todo investimento público e privado acontece sob pressão de demanda, sob tensão. Em todas as sociedades funciona assim. Inclusive, o planejamento, ele também é mais detalhado, menos detalhado, de acordo com as conjunturas econômicas. Não existe planejamento eterno. Planejamento, ele é permanente. Ele é permanente. E eu digo o seguinte: a intensificação da realização de projetos de investimento acontece sempre sob pressão. Não existe essa ideia do empresário sem demanda investir porque ele imagina que possa acontecer demanda no futuro. Na verdade, o empresário investe debaixo da tensão da demanda. E governos também. E empresários e governos, hoje em dia, têm muita dificuldade de realizar investimentos. Sabe por quê? Porque nós vivemos uma década crescendo 2%. E quando uma economia cresce 2%, isso faz desaprendizado de governo e de empresários para realizar grandes investimentos. Então, hoje, nós falamos que queremos fazer grandes investimentos e criticamos o governo está sem, eu diria, sem tecnologia para agilizar grandes projetos de investimento de uma forma rápida. Mas também os empresários estão. Empresários estão desacostumados a viver numa economia que cresce de forma contínua, 4,5%, 5% ao ano. Então, minha última mensagem é de que o governo precisa repensar suas medidas. As mesmas medidas de 2008, 2009, tomadas agora, têm efeitos diferenciados. A economia estava em fase de aceleração, com expectativas animadas em 2008, e aquele tipo de medida, ela cabia naquele cenário. As mesmas medidas com o cenário mudado não fazem o mesmo efeito que fizeram. Então, nós temos que pensar agora em estímulos fiscais. E estímulos fiscais, que eu digo, não são esses estímulos que foram dados até agora. Foram dados até agora, ótimo, foram dados, foram corretos de desoneração, é muito importante. Agora, tem que fazer estímulo também de gasto, porque o estímulo de gasto é aquele estímulo que vai com remédio direto na veia da economia. O estímulo da desoneração, na verdade, dá a oportunidade da realização do gasto, dá o estímulo ao setor privado de reagir. Como o setor privado está reagindo de uma forma muito, diria, tímida, é necessário que o governo reaja dando estímulos à economia via gastos fiscais, sem nenhum preconceito de gasto de custeio em relação a gasto de investimento. Para mim, o que importa é a qualidade do gasto e se é atividade finalística ou não. É isso que me importa. Muito obrigado.